Isso é algo especial. Uma verdadeira igreja está sempre tendo filhos, né? Sempre há nascimento. Crianças sempre alegram a casa. Amém? Isso é algo especial. A Bíblia fala que nós, à medida que subimos na estatura de um varão perfeito, não ficaríamos ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é algo gratificante, assim, ver como o Espírito de Deus inspirou o pastor. A igreja estava numa posição contrária, realmente, tinha que passar para a cozinha, passar para o sanitário, sempre perto do púlpito. Isso sempre tira a atenção da palavra e quebra a ordem da igreja. E agora parece que o pastor botou as coisas no lugar, e isso é maravilhoso. Agora ninguém mais está aqui com esse trânsito, né? O trânsito na igreja é a principal preocupação que os diáconos têm, que o pastor também tem, porque distrai quem está ouvindo a palavra. E o pastor às vezes vê aquelas pessoas transitando, também tira a atenção dele. O profeta disse que uma das razões pelas quais o povo pentecostal naufragou em frieza espiritual foi porque eles não guardaram a ordem da igreja. E pessoas conversando, e gente se levantando e saindo, e bebendo água, e crianças correndo, e bilhetinho, e pessoas se saudando, isso tudo quebra a ordem da igreja e afasta o Espírito Santo. Eu frequentei uma igreja pentecostal em que o pastor tinha que ter uma sinetinha no púlpito, e ele tinha que estar batendo na sinetinha o tempo todo para fazer as pessoas ficarem quietas para ele poder pregar. Você já pensou em que cúmulo? E ele tentava fazer o melhor que podia, e as pessoas não ficavam atentas. E de fato, o profeta chegou a dizer que se nós conversamos dentro do santuário, depois de um culto, nós quebramos aquele culto e o próximo. Porque nós precisamos realmente sermos pessoas que temos subido a um nível de fé mais elevado, porque Satanás, ele está também aqui no culto. Ele está espreitando. Ele é aquela ave da parábola do semeador, que Jesus disse, quando a semente é semeada, ela cai à beira do caminho e vem as aves do céu e comem a semente. Como isso se comporta na igreja? Uma conversa contrária ao culto. Aquilo é um espírito que está ali, tentando roubar o que foi colocado no seu coração na hora da mensagem. Mormona fala que uma criança no colo de uma mãe, ela pode ser atormentada por um demônio na hora do culto, para fazer a mãe perder a pregação. Lá na minha igreja também tem isso, não pensa que não tem? Às vezes eu vejo pais no fundo da igreja brincando com as crianças. Ele não sabe que aquilo é um demônio que entrou na criança. Ora, o pai tinha que brincar com o filho em casa, não dentro da igreja. Mas ele fica brincando no fundo do santuário. Pegando a criança no colo e fazendo gracinha para a criança e rindo com a criança. Ele não sabe que aquele demônio pegou aquela criança para fazê-lo perder o culto. Ele deveria vir ao culto com espírito de culto e ensinar sua criança a ter espírito de culto. E a gente ensina a criança desde o berço. Quando uma mãe vê uma criança chorando no berço e a criança está pedindo comida ou qualquer outra coisa, a mãe corre, apressada, apavorada, e tem que atender aquela criança, e a criança já está sendo mal educada. A criança tem que ficar esperando. Ela não vai morrer se esperar mais meia hora. Ela está aprendendo a esperar. Já está ensinando no berço. Ah, mas ela está toda molhada. Ela não vai morrer, a fralda descartável chupou toda aquela urina. Pode ficar tranquila. Mas a minha filha vai ter assadura. Não vai ter, não tem talco da Johnson, vou botar nela depois. Pomada, tem hipoglós, toda coisa. Acontece que você está ensinando a esperar. A criança está aprendendo a andar e cai no chão, o pai corre lá, toda apavorada, levanta minha filha, limpa a roupa. Está estragando a criança? Deixa ela levantar-se sozinha. Porque na vida ela terá que aprender a cair e levantar sozinha. Vai chegar o dia que o papai e a mamãe não vão estar lá. Como é que faz no colégio? Queria uma criança mimada. Outra coisa, andador é um crime para a criança. Não compre andador. A criança tem que engatinhar. Ela precisa aprender a engatinhar. Porque se ela não engatinha, e o dia que ela cair, ela vai bater com a cabeça no chão. Porque não aprendeu a levar as mãos na frente.
São pequenos detalhes que Deus fez assim, para fazer com que as coisas cresçam saudáveis. Sim, assim é uma igreja. Então, ficamos felizes pela reforma que o pastor fez. O maior desejo que nós temos é ver as pessoas em ordem para poder ouvir a palavra. Tudo no seu lugar, berçário no seu lugar, cozinha, bebedouro, sanitário, som, tudo adequado, bem ventilado, iluminado. Isso tudo ajuda a igreja a sentar e ouvir a palavra. Sim? Porque é difícil ouvir a palavra num lugar mal ventilado, mal iluminado, pessoas andando, as coisas fora de ordem. Isso tudo causa transtorno. E pela graça de Deus, Deus deu recurso financeiro, a igreja está bonita, bem arejada, clara, tudo em ordem, os músicos ganharam espaço. Aqui é lugar para o pastor, sanitário para o pastor, há lugar para trabalho da internet, som, berçário lá atrás, em cima tem cozinha, tudo maravilhoso. Eu sei que vocês fizeram, isso foi um milagre, um lugar que não tem espaço. Difícil, não tem espaço para estacionamento, tem que ficar na rua, a igreja tem, todo o terreno está ocupado com edificação, mas Deus deu graça para vocês. Amém? Aleluias, por isso nós sabemos assim, sabe? Às vezes nós não queremos lutas. Como dizia o meu avô, a gente só quer sombra, botina frouxa e água fresca. Botina frouxa, né? Bota os pés para cima. Nosso descanso não é aqui. Lá do outro lado para onde nós vamos, não tem trabalho, não tem obra, não tem engenharia. Você não vai fazer nada lá. O que tem que fazer aqui. E essas obras vão te acompanhar. Nós não gostamos de lutas, nós não gostamos de trabalho. Nós torcemos para que chegue sexta-feira, meio-dia, para ir embora. Para gozar o final de semana. Quando chega domingo à noite, meu Deus, tem que trabalhar amanhã de novo. Ele está aposentado já. E nós não gostamos de lutas, especialmente de problemas. Nós não gostamos quando a igreja passa por problemas. Mas na verdade, problemas são bons. É na hora das dores de parto que a igreja passa. É quando Deus coloca em ordem e posiciona os valores que estão dentro da igreja. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Ninguém é insubstituível. Ninguém, nem o pastor, nem o diácono, nem o músico, nem o tesoureiro, ninguém. Se você não guardar o que você tem, Deus porá outro em seu lugar. Como o pastor ontem falou no culto ontem à noite, que foi extraordinário. Aquilo foi um exemplo bem colocado na hora certa. Talvez vocês vão ouvir a fita, mas aí foi sensacional. Especial, entre outras coisas que ele falou, aquilo me deixou muito impressionado do que Deus pode fazer dentro de uma igreja. Havia um homem, não vou dar aquela riqueza de detalhe, porque ele representa, ele faz mímica. Eu não sei fazer isso, eu gosto de trabalhar com o microfone parado aqui. Mexo muito com os braços, mas não sei fazer mímica, como ele faz. Ele está imitando os africanos, porque Brana me diz, aí ele começa a andar em cima do público e fazer gesto. Aí ele me critica porque eu gosto de ouvir outros pastores. Um homem chamado Paulo. Olha como as coisas funcionam. Estava na igreja, sentado na igreja, experimentando os dons celestiais, gozando da água que vem da rocha, provando dos frutos da cidade celestial, compreendendo a revelação, o sétimo selo, e sabia explicar sobre mistérios e tantas coisas. E Deus lhe deu essa revelação preciosíssima. Que é de mais rico na palavra, é a revelação da palavra para essa hora que estamos vivendo. Mas num dado momento, Satanás sabia onde era o ponto fraco dele. Satanás sabia como apertar o botão, botar pressão, igual Sansão. Sansão era muito forte. O espírito vinha sobre ele e ele pôde tomar um dia uma queixada de jumento e matar 1000 filisteus. Carregou um dia as costas de um castelo nas costas e botou fogo na serra dos filisteus. Ele tinha muita força, mas o diabo sabia onde botar pressão nele. Ele tinha uma fraqueza por beleza de mulher. Ele não podia ver uma mulher bonita. Botou a pressão ali e trouxe Dalila para ele. Você conhece a história? Só para dizer onde é que o diabo sabe apertar o botão. Se a sua fraqueza é um sapato, é a cor do seu cabelo,
é o tipo de armação do seu óculos, o tipo de relógio, qualquer coisa, ele sabe aonde apertar o botão. E ele trabalhou com esse rapaz, ele gostava de um bom par de olhos azuis. E ele encontrou uns olhos azuis numa denominação. E essa mulher fisgou a alma dele. E por fim ele trocou a palavra por um casamento. Negou a fé. Foi para uma denominação, pensando que tinha conseguido um grande casamento. Por fim, nem casou com a moça. Por fim, abandonou a igreja. Deus trouxe uma mulher vil, baixa, cheia de brincos, piercing, todo tipo de adereço pendurado pela orelha, pelo nariz, pela boca, e colocou-a sentada no meio da igreja. E ela começou a ouvir a palavra, e uma paz começou a invadir a alma dela. E o pastor queria que ela fosse embora da igreja, porque ela era muito feia. Ela era muito feia. Se entrasse ali um fariseu da mensagem, aquele bem legalista, que congregação mundana, o pastor tem até mulher de piercing na igreja. Ele começou a ficar preocupado com as fotos da internet, aquelas coisas de Facebook, você sabe. As pessoas batem foto e botam na internet, e a igreja do irmão Juraci é mundana. Ele ficou preocupado com isso. Ele começou a ficar com medo da igreja, né? E ele começou a dizer, Senhor, tira essa coisa da minha igreja. É uma influência errada para minhas filhas. Mas a mulher não foi embora. Ela ficou ali e foi ouvindo a mensagem, Um dia ela falou, pastor, eu quero ser batizada. Eu disse, mas você entende a mensagem? Eu não entendo nada, mas eu quero ser batizada. E ele depois perguntou qual era o nome dela. Isso que me chamou a atenção. O nome daquele que rejeitou a mensagem era Paulo. O nome dela era Paula. Se você não guarda o que tem, se você não amar essa mensagem, não amar o que Deus te deu, vir para o culto de qualquer maneira, quando quiser, senta aí criticando a mensagem, criticando o pastor, criticando tudo. Tudo que você vê, você critica, nada está bom, nada ficou bonito, sempre tem um defeito. Irmão, nós poderíamos nessa manhã estar dentro de uma religião, como eu gosto de dizer, formal e fria. Adorando uma deusa, um deus de pedra, de barro, dando dinheiro para Faraó fazer pirâmides. Deus nos sacou de tudo isso, nos livrou da marca da besta, da ignorância denominacional, de um demônio posar nas suas costas e tirar sua roupa, tornar você uma mulher sensual, toda bonita, cheia de borracha no corpo, borracha para frente, borracha para trás, tudo empinado. Elas não querem ter leite, mas querem ter borracha. Leite elas não querem, mas borracha elas querem. Aí carrega aquele monte de borracha. Esses dias uma dessas foi aparecendo numa televisão, e ela estava com uma serpente pendurada nela, e a serpente mordeu o seio dela, a serpente morreu. Não, mas isso é ridículo, mas é verdade. Elas não querem ter o seio cheio de leite, mas querem ter cheio de borracha. Encher a boca de borracha, encher os braços de borracha, e querem andar por aí. Você sabe o que é isso? É um demônio que está em cima dela. Um irmão teve um sonho com uma moça de um colégio. E ela era uma moça sedutora. E ela botou silicone nos seios dela. E silicone também nos seus glúteos. Vamos usar essa palavra mais simpática, né? E ele sonhou com ela, e ele viu um demônio segurando no seio dela, puxando para cima, agarrado nas costas dela, e ela com aquele seio empinado, derrubando homens. São demônios que estão pendurados nas costas das mulheres, nos homens. 200 milhões de demônios estão soltos pela terra. Para fazer o quê? Para matar, jogar pessoas no inferno. Deus te livrou disso. Te deu o Espírito Santo. Em vez de um demônio, uma pomba pousou em seu coração. Não vale a pena? Deus abriu teus olhos, tirou tua ignorância, mostrou a palavra, mandou Elias em sua casa. Você é uma pedra viva nesse tempo, que privilégio. Amém? Nunca deveríamos entrar naquelas portas sem vir aqui na frente e orar, aonde a palavra é pregada. Disse o profeta, venha meia hora mais cedo e venha aqui na frente, aonde a palavra é pregada. E ore. Ore pelo pastor, ore pelos músicos, ore pelo diácono, ore pelos colaboradores, por toda a obra, por cada pessoa que está ao seu lado. É um dever seu orar por aquele culto. Então, quando Deus traz
dores de parto para a igreja. Nós não gostamos. Isso tira o nosso sono. Isso põe o pastor preocupado, porque alguns vão ter que sair da igreja, porque Deus faz coisas para mandar gente embora. Nós não queremos, mas Ele faz. Isso é profeta, Ele vai mandar. Essa árvore que não dá fruto, Deus vai trazer um escândalo e mandar ela embora. E Deus trará outro que ocupará aquele lugar e vai dar valor para aquilo que Deus dá valor. E toda vez que a igreja passa por dores de parto, alguns estão sendo colocados em posição. Não existe como posicionar pessoas na igreja sem dores de parto. Talvez o pastor bote algumas pessoas que ele gosta e vira uma igreja de privilegiados, está o filho dele, a filha dele, os parentes, só a turma da família. Está cercando-se de privilegiados. Aí uma igreja fracassa. Porque a gente vê a política na igreja. Está o filho na tesouraria, está a filha naquele lugar, a esposa no outro, o primo no outro, o cunhado no outro. Uma igreja de privilegiados e ela começa a afundar. Mas quando Deus está liderando a igreja, Ele coloca uns para profetas, outros para pastores, outros para isso, outros para aquilo. Ele está colocando. Porque quando aquelas mães hebreias estavam tendo dores de parto, e quando elas tinham os seus filhos, elas botavam o nome naquela criança. Quando elas botavam o nome, aquele nome as posicionava na terra da promessa. Dores de parto colocam filhos em ordem. Nós não queremos, mas sempre será assim. Então, graças a Deus, olha só o que aconteceu. Uma igreja bonita, ouvi vários nomes sendo citados, nomes que eu nem sei quem são, mas Deus os colocou em ordem. E começaram a colocar sacrifício, amor, dom, talento, suas vocações apareceram. Um novo líder de cântico, graças a Deus por isso. Isso é pessoas sendo colocadas em ordem. Nós não queremos que aconteça, mas terá que sempre ser assim. Fiquei feliz de ver você tocando ontem na igreja. Me alegrou o coração, pensei no meu próprio filho. Agora você tocando violão, que coisa maravilhosa. Onde você estava alguns anos atrás? E onde você está agora? Seu pai olhando você, que felicidade. É assim que funciona. Sempre, sempre, toda vez que Deus vai colocar a igreja em ordem, Ele tem que trazer dores de parto. Não tem outra forma. Não temos escolas de profetas. Temos um corpo. Amém? Então, amados, como diz o profeta, ele também passou por uma reforma. Eu também passei. E agora estamos construindo uma igreja. E alguns irmãos queriam que nós reformássemos um velho barracão que nós temos lá no local da construção, para mudarmos para lá. Mas eu relutei por isso, porque eu sempre acho que às vezes é preciso fazer um sacrifício para manter a ordem da igreja. É difícil trabalhar num lugar onde você cozinha, guarda ferramenta e pessoas andando para dentro e para fora. Aí chega a hora do culto, então vamos fazer uma oração. Aí aquela atmosfera fica imprópria para trabalhar. Precisa se manter a ordem para criar clima. Por que temos a ordem da igreja? Para criar atmosfera. O segredo de milagres, curas e bênçãos, disse o profeta, uma palavrinha simples, atmosfera. Você cria ao seu redor, num espaço de 3 metros, um clima, que pode ser um clima de derrota ou de vitória. Depende do que você cria. Não depende do tempo, não depende da política, depende do que você está criando. Há pessoas que você tem prazer de estar perto delas, você gosta, porque elas criam ao redor dela uma atmosfera maravilhosa. Outras você não quer nem chegar perto. São pessoas boas, mas elas têm uma cara azeda. Parece que vivem sempre com dor de barriga, com dor de estômago. Elas não criam clima, os seus olhos. Sorria, mostre os seus dentes, você gastou tanto tempo com esse aparelho. Por que botar esse ferro na boca e não sorrir? Você tem que sorrir, moça, o seu dente é bonito. Você tem que criar clima. Você cria clima com a sua mão, com o seu braço, com os seus olhos, com o seu aperto de mão, com a sua voz, com o que você fala, como você se comporta. E ao seu redor você cria um mundo. E você atrai para esse mundo as pessoas ao seu redor. Então viemos à igreja, você vem orar, sente-se aí, leia a Bíblia, cumprimenta o irmão, você adora, canta, você está criando clima para que o Espírito possa descer. Uma vez chamaram Eliseu para profetizar. Ele estava nervoso, foi um dia muito difícil. Havia uma atmosfera difícil naquele ambiente. E ele não podia profetizar assim.
Diz: tragam primeiro um tangedor para tanger a harpa. E começaram a cantar hinos. E depois que ele mudou o clima, ele podia falar a palavra.